Olá galera, tudo bom? Eu espero que estejam bem e vamos para mais uma aula da Escola em Casa da Prefeitura de Paulista. Eu me chamo Professor Edson e vamos dar aula para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental do componente curricular Movimento e Ação. E vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é Instrumentos de Percussão. Lembrando que a aula passada, Chaminézinho, a gente deu instrumentos de sopro e de corda. E agora a gente vai dar instrumento de percussão. Então vamos mostrar que tipos de instrumentos são esses. E antes disso, eu quero saber se vocês fizeram o desafio da aula passada. Lembrando que a gente fez um violão aqui e a gente tentou botar as cordas e aí vocês concluem em casa. Então vamos para a nossa aula. Então aí, o que são instrumentos de percussão? Então, vamos ver aí quais são os instrumentos de percussão que temos e que tipos de instrumentos são esses e para que eles servem. Então, tá aí, Maria Farinha vem demonstrar para a gente o que são instrumentos de percussão. Aí, são instrumentos de percussão, são aqueles que se necessitam de ser percutidos, batidos, agitados, raspados, ou flexionados, que é flexionados, para que produzam sons. Então, tem que ter tudo isso aí para produzir o som. Então, alguns dos instrumentos precisam de ser ou raspado ou flexionados para transmitir som ou produzir som. Então, vamos ver quais são esses instrumentos. Então, temos aí, ó, temos dois tipos de instrumentos de percussão. Então, temos aí duas categorias. Os instrumentos de percussão que podem ser subdivididos em duas categorias. Então, vamos ver as categorias deles, criança. E tá aí, ó. A primeira categoria são os sons indeterminados. Esses instrumentos produzem sons de notas musicais que possuem afinação. Então, possui aí afinações. Esses instrumentos possuem afinações e produz sons. E os outros aqui indeterminados. Esses instrumentos, né? Esses instrumentos são usados para marcar ritmo. Então, tem que ter sons com notas, afinações, as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí vai as notas musicais. E os outros não precisam de afinação, e sim de percussões, de ritmos. Então, são duas categorias aí de instrumentos de percussão. Então, vamos ver essas categorias. Então, primeiro tem aí os sons determinados. Tá aí, eu gostaria de saber que instrumento é esse, gente. Alguém tem uma noção? Eu acho que quando era criança, quando tem um filho, um sobrinho, geralmente a gente dá um instrumento desse para ele ficar tocando. Pim, pim, pim. E aí, alguém sabe o nome desse instrumento? Do 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Ninguém sabe? Opa, eu estou ouvindo. É ele mesmo. Esse instrumento se chama xilofone ou xilofones. E aí, vamos ver aí, ó. Xilofone é um instrumento musical de percussão composto por uma sequência ordenada de placas de madeiras dispostas de maneira idêntica e das teclas de um piano estando nas placas de som mais grave à esquerda da execução. Então, ó, esse instrumento ele tem uma nota aí, ele tem uma afinação que vai do grave ao mais agudo. Então, ele sai do grave ao mais agudo. E aí, esse instrumento aí é um instrumento determinado porque ele tem afinação, ele pode ser afinado para produzir som e é um instrumento de percussão. E o outro instrumento, que seria? E aí, quem sabe esse daqui? Alguém chuta o nome? Papai, mamãe, titio em casa, alguém aí? Sabe? E aí? Muito bem. É o carrilhão. É um instrumento musical percussivo que se aperfeiçoam
difundindo-se no século XVI. Esse instrumento também, ele começa a ser, o som dele começa a ser agudo e vai para a parte mais grave. Então, ele começa tanto da parte da direita para a esquerda, tanto da esquerda para a direita. Então, o som mais agudo é o que tem a parte maior, dá um som mais agudo. E quanto mais vai diminuindo, o som vai ficando mais grave. Então, esse aí é o instrumento carrilhão. Há muito tempo atrás, veja aí, ó, que é desde o século XVI que tem esse instrumento. Então, esses dois instrumentos, eles podem ser afinados e eles são instrumentos de percussão. Vamos para outra categoria aí, que são os instrumentos indeterminados, que são aqueles instrumentos de percussão, de ritmos, que aí não precisa ser afinado. E aí, que instrumento é esse? Esse instrumento se chama afoxé, né? Também conhecido como HB. Ele foi assim, um instrumento muito usado no maracatu. Consiste numa cabaça, ele é feito de cabaça, revestida por uma renda feita de miçangas, que pode ser de vários tipos de tamanho. Então, cabaça, para quem não sabe, é um fruto que dá da cabaceira, que é uma árvore, uma rama que eles têm rama, e aí esse instrumento ele é retirado daí e também faz o birimbau usando esse tipo que é o fruto dessa árvore, né? Que é uma rama. Então aí temos o afoxé. Outro instrumento, e aí, quem sabe aí? Esses três instrumentos que é um só aí, mas são três de tamanhos diferentes. Alguém sabe, alguém chuta aí? Muito bem, atabaque. Consiste em 3 tambores, cada um com um tamanho diferente. Cada um produz um som diferente. Determinado tamanho, determinado som. E temos aí um instrumento completo aí, ó. É a bateria. A bateria é um conjunto de tambores, diversos tamanhos e timbres, de pratos e outros instrumentos de percussão, colocados de uma forma conveniente com a intenção de serem percutidos por um único músico. Então, a única pessoa toca todos esses instrumentos de percussão. E vamos lá, e esse aí, gente, esse a gente já fez aqui. Esse é o reco-reco, mas o mais atual, ele é de tipo tubo, é um tubo ondulados, ele tem uma ondulação, e aí com um palitinho, né, de pedaço de bambu ou de um ferrinho, ele vai sendo raspado, flexionado, ele vai transmitindo o som. Então, onde são talhados paralelamente, né, com gomos para serem tocados, esfregados, com uma variante de baqueta de bambu, uma madeirinha lá de bambu. E o outro, muito conhecido no mundo do samba, e aí vocês já sabem, justamente o pandeiro. Acredita-se, gente, olha aí, ó, que o pandeiro é um instrumento tão antigo que pode ter estado presente até mesmo num período paleolítico. Veja quanto tempo. Eita, a arte traz história, né, gente? Vem história, vem geografia, e aí tudo isso entra em interdisciplinaridade, né? Das disciplinas aí se falando e se fundindo. E aí, o último aí, ó, que instrumento é esse? Eu vou dar 5, 4, 3, 2, 1. E aí, justamente é a cuíca, um instrumento musical de fricção, né? Que esfrega, ele precisa ser esfregado para transmitir som. Então, é uma espécie de tambor. Esse instrumento aí, muito conhecido no mundo do samba, escola de samba, é muito usado este instrumento. E aí, temos uma variedade de instrumentos aí, de percussão. E eu trouxe alguns instrumentos de percussão para vocês olharem e perceberem os que
os que são usados aí. E aí tem uma variedade. E vamos lá saber o que é que Maria Farinha trouxe pra gente. E aí, vocês estão curiosos? Vamos ver? Então, vamos lá saber o que é que Maria Farinha trouxe. Então, o que é que vamos fazer hoje, gente? Então, hoje, eu tenho aqui, ó, uma lata. Temos pano, um baldezinho. E temos aqui um cordãozinho, tesoura, cola, um abridor, professor. Professor, um alicate. Temos madeirinha, palitos, estilete. E vamos lá. E um copo com água. Para que esse copo com água, professor? Calma. Primeiro a gente pega algo pontiagudo e fura aqui, ó, no meio. Fura aqui no meio. E esse furo não pode ser mais grossinho do que o palito. Então, ó, o professor já fez aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, tá feito uma flecha aqui, ó. Uma flechinha. E aí, ó, eu fiz com estilete aqui. Deixei esse lado mais fino e aqui um pouquinho mais grosso para ficar feito uma flecha. Aqui, ó, essa parte. Então, aqui eu vou mostrar para que serve. E aí, vocês pedem para mamãe e papai fazer isso. Vou pegar a lata e vou abrir essa parte aqui. Vou abrir toda essa parte. Eu vou abrir a parte. Estou abrindo, ó. Com muito cuidado. Peça para mamãe, peça para papai, titia. Algum adulto abrir para você, o responsável. Eu vou abrir esta lata. E tem que ter bastante cuidado. Aí peça para a mamãe abrir. E vou abrir toda a lata. Pego um palitinho aqui e puxo a parte aqui. Boto para baixo, boto para cima e tiro. Tem que ter cuidado. Pede para o adulto e cortei. Pronto. Eu venho com o alicate, ó, porque o alicate serve. E vou amassando aqui, gente. Aqui, ó, as pontinhas que sobraram aqui, ó. Eu vou amassando todas a ponta aqui, ó. Aqui dentro, ó. Vou amassando. Não precisa ter pressa. E vou amassando toda a parte que ficou para cima. Depois eu pego uma lixinha e dou uma lixadinha aqui para não ficar cortante. Pronto. Amassei todas as pontas. Eu venho aqui e, ó, devagarzinho, não tá. Pronto. E aí, o que é que vamos fazer? Uma cuíca. Vamos fazer uma cuíca. Aqui, eu vou colocar ela aqui. O palitinho que eu fiz com a parte superior aqui, mais fininha aqui no meio, está cortado. Eu vou aqui, ó, introduzir no buraquinho e ela vai passar. Passando, para ela não sair, o que é que eu faço? Eu pego um barbante e coloco aqui, ó. Vou dando voltas no barbante aqui, ó. Vou dando volta no barbante. Eu dou uma voltinha e dou um nozinho. Dando nó aqui, para ele não sair, né? E eu vou dando mais volta. Pronto, dei mais volta, dei mais volta aqui, do outro nó. Pronto. Dei o nozinho, a parte. Tiro o excesso.
tiro o excesso, venho com a cola, boto cola aqui e espero enxugar. Pronto. O resultado vai ser esse. Aqui. Ó, com a cola. Então, para que serve o paninho, professor? Vamos ver agora. A gente pega, molha, o paninho tem que estar úmido. Então, a gente molha o paninho. Molhei o paninho aqui, ó. E vamos tentar agora produzir o som. Quanto mais... Ó. Então, é o som da cuíca. Então, ó. Como o professor não tem ritmo, né? Então, vocês sabem que alguém tem que ter ritmo. Então, eu não tenho ritmo. Os sambistas têm ritmo. Então, viram que tem som. Então, ele produz som. Essa foi o nosso instrumento chamado cuíca. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se esse aqui ainda tá bem, mas eu vou tentar também fazer nesse aqui. Vou ver aqui. Ó, saiu, tá vendo? Por isso que tem que esperar para colar, mas é assim, gente. Esse aqui é o nosso instrumento chamado cuíca. Tem que molhar o tecido para ela produzir o som. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. E esse é o nosso desafio.